aí, gente boa, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Revisão do 8º ano Educandário Imaculada Conceição, Independência do Brasil e de alguns países da América Latina. Vale lembrar, é uma revisão, não é uma aula, então é bem curtinho, bem rapidinho, só para vocês terem algumas ideias aí, ok? Primeiramente, morte de Napoleão. Napoleão perde lá em Portugal, isso vai influenciar o Brasil, porque Dom João VI, imperador de Portugal, tá aqui no nosso país e ele não quer voltar para lá, ele quer ficar aqui. Tira o Brasil da condição de colônia em 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido, o povo fica mega chateado lá em Portugal e cria a Revolução do Porto. A Revolução do Porto exige que Dom João VI volte para Portugal, exige que o Brasil volte a ser colônia e exige que Portugal vire uma monarquia constitucional. Dom João VI é obrigado a voltar. Deixa aqui no Brasil um cara chamado Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro I, que vai comandar a bagaça toda aqui. E aí o que vai acontecer? Vão surgir alguns grupos políticos, né, para organizar essa situação. O Partido Português, a favor dos portugueses, o Partido Brasileiro, que tenta buscar aí uma independência, e os liberais, que eram, revolucionários. Eles queriam que o Brasil virasse uma república a todo custo, certo? Vão surgir esses três partidos aí. Com base em tudo isso, vai gerar uma grande confusão no Brasil. Aí o pessoal de Portugal quer que Dom Pedro I volte. Dom Pedro I não vai querer voltar. Ainda ele não é Dom Pedro I, ele só vai ser depois da independência. Aí ele vira Dom Pedro I, ainda príncipe e regente Pedro de Alcântara. E ele simplesmente vai dar uma banana bem grande para Portugal e falar que se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. No chamado Dia do Fico, onde ele simplesmente quebra todo tipo de protocolo com o governo português e fica no Brasil. Lembra disso, certo? No processo de independência, a gente precisa lembrar que antes de tudo isso, do processo mesmo do independência ou morte e tal, Dom Pedro I, eu vou ficar chamando Dom Pedro I mesmo, só para vocês se lembrarem. Ele criou o decreto do Cúmpra-se, tudo que acontecesse no Brasil tinha que passar pelo Cúmpra-se do príncipe regente, do Dom Pedro. Né? Isso também vai deixar o pessoal de Portugal meio ressabiado. Logo em seguida, Dom Pedro vai criar um manifesto em favor do Brasil e contra Portugal. E por fim, no dia 7 de setembro, chega uma notificação a Dom Pedro pelo seu pai, Dom João VI, querendo que ele volte para Portugal urgentemente. Ele estava lá no Rio Ipiranga, lá curtindo a vida. Entendedores entenderão. E aí ele simplesmente fala: não vou. E independência ou morte. Bem xoxo assim. E o Brasil fica independente de Portugal. Mas na verdade só vai ficar depois de pagar uma certa indenização para os portugueses. Aí sim é homologada a independência do Brasil. Depois da independência vão surgir outros grupos políticos, como os liberais moderados, os liberais exaltados e os monarquistas. Os monarquistas são a favor que Portugal continue no comando do Brasil, que não estava acontecendo mais. Os liberais moderados queriam que o Brasil fosse um país monárquico, mas com uma constituição, e os liberais exaltados queriam uma revolução mesmo. Duas constituições aparecem nessa época, a Constituição da Mandioca e a de 1824. A Constituição da Mandioca foi criada pela elite do Brasil, fora do conhecimento de Dom Pedro I, favorável ao voto censitário, ou seja, ao voto dos mais ricos, e que o comando do Brasil fosse dado aos mais ricos, literalmente. Chama-se Constituição da Mandioca porque foi medida a questão do voto censitário porque implantava mais mandioca, literalmente assim. E a Constituição de 1824 foi criada por Dom Pedro I, porque ele não gostou da Constituição da Mandioca. Na noite da agonia, ele dissolve o Congresso, acaba com tudo e cria uma nova Constituição, onde ele vai criar o chamado Poder Moderador. E o Poder Moderador dá plenos poderes a ele, nós tínhamos outros poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, só que o Poder Moderador é o poder que faz com que Dom Pedro I mande nos outros três. Isso faz com que ele seja o bambambam da situação. Sobre a questão da independência dos países da América Latina, é interessante a gente lembrar só de alguns fatores, da divisão entre crioulos e chapetones, divisão social. Os crioulos eram os filhos de espanhóis nascidos na América, os chapetones eram espanhóis que viviam na América. Isso vai gerar conflitos entre eles, nessa rivalidade, essa discrepância de ideias, e vão gerar várias revoluções, como no México, na região da Bolívia, né, ali da Colômbia, onde vai ter o sistema do bolivarianismo, no Haiti, só que aí com a França, né, e em várias outras regiões da América também. Mas o nosso foco principal é a independência do Brasil, não se esqueçam disso, é o foco principal da nossa prova. Ok, galera? Então, essa foi a revisão, espero que vocês tenham gostado. Beijo grande, até mais!